Isaías 9,6 diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O mundo celebra o nascimento de Jesus, mas a visão que o mundo tem de Jesus é uma visão distorcida, é uma visão errada. Primeiro é a visão de um menino limitado, que nasceu em condições adversas. Isso tudo é verdade. Depois, Jesus é apresentado como aquela figura bondosa que padeceu debaixo da maldade dos seres humanos e que morreu injustamente, mas como se isso fosse um erro de estratégia, de percurso, ou até mesmo um erro de liderança, porque não soube convencer as pessoas da sua época que a sua mensagem era verdadeira. Mas esse não é o Jesus da Bíblia. Jesus da Bíblia, como diz Isaías, ele veio de fato a este mundo como uma criança, e como uma criança igual a cada um de nós aqui, cheia de limites, não sabia falar, não sabia andar, pouco controle tinha dos seus próprios membros, mas ele tinha um destino, e esse destino é revelado de uma maneira extraordinária pelo seu nome. Nome esse apresentado pelo profeta Isaías há mais de 700 anos antes do seu nascimento. Hoje eu quero apresentar Jesus para vocês, o Jesus da Bíblia. Quem é ele? Quais são as suas características? Quais são as suas qualidades? O que ele pode fazer por você e por mim? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que o seu nome será maravilhoso. Esta palavra maravilhoso, no hebraico, significa algo que causa em nós uma resposta de espanto. Algo semelhante a isso. Uau! Você já viu algo extraordinário, grandioso, e você não conseguiu deixar de ter essa expressão? Uau! Maravilhoso. Maravilhoso é extraordinário, é grandioso. É uma palavra que significa milagre. E desde que Jesus entrou ao mundo, ele se tornou um instrumento de milagre, instrumento de Deus nas nossas vidas. Todo mundo que está aqui, certamente, todos vocês nasceram da semente de um homem e de uma mulher. Ou um casal que se amou, ou até mesmo pela fertilização in vitro hoje. Mas todos nasceram de maneira natural, através da semente de um homem e de uma mulher. Jesus não. O seu nascimento foi milagroso. Ele veio por intermédio de uma virgem. Não por uma relação sexual. Mas o próprio Espírito Santo foi quem fez com que Maria concebesse. Por quê? Por uma razão simples. A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo. O pecado entra, portanto, através do homem. Embora Eva tenha pecado primeiro, o pecado só passou para a raça humana quando Adão pecou. E essa é a razão porque Deus não podia permitir que Jesus tivesse a semente de um homem, porque senão ele que viria para ser o Salvador não pudesse salvar. Jesus nasceu em condições milagrosas, mas Jesus viveu em condições milagrosas. Desde que ele foi batizado e ungido pelo Espírito Santo, a sua vida foi marcada por milagres. Transformou elementos como a água em vinho, multiplicou pães, multiplicou peixes, curou enfermos, ressuscitou a mortos. Jesus fez muitos milagres, e pode fazer um milagre na sua vida. O Jesus da Bíblia não é esse Jesus caquético, não é essa figura fraca,
singela. Não, Jesus da Bíblia é poderoso. Ele é o Senhor dos milagres. O seu nome será maravilhoso. E eu quero dizer para você que entrou aqui, meu querido, ainda que para você ele seja só um mito, se você o invocar, ele pode ser aquele que vai intervir na sua vida e operar um milagre de que você necessita. Amém? Quantos creem nessa palavra? Diga: eu creio. Mas a Bíblia diz também que o seu nome será conselheiro. Conselheiro fala de sabedoria. Afinal, todos nós, quando procuramos o conselho, procuramos alguém que conhece as respostas para as nossas inquirições. É ou não é verdade? Você procuraria uma pessoa que sabe menos do que você para te aconselhar, para apontar a direção na sua vida? O Senhor conhece todas as coisas. Ele, neste mundo, ele tinha a sabedoria que o Espírito lhe dera. Aliás, a Bíblia diz que ele tinha o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento. Mas ele hoje não é somente o Filho de Deus que se esvaziou. Hoje ele é o Deus que sabe de todas as coisas. Querida, a pergunta que você tem que ninguém responde, ele tem a resposta. Ele é o conselheiro que quer apontar a direção para o caminho certo, para o caminho da vitória, para o caminho da paz na tua história. Amém? Mas o conselheiro também fala da disponibilidade. Todos nós precisamos de um conselheiro que esteja disponível quando nós necessitamos. E Jesus sempre esteve disponível para as crianças, para os adultos, para os pobres, para os ricos, para os sábios, para os simples, para os endemoniados, para os necessitados, para os angustiados. Ele sempre esteve disponível. Mas sabe o que é mais lindo? Ele está disponível a você hoje. A palavra de Deus diz: invocar-me-eis e me achareis quando me invocares de todo o coração. Amém, queridos? Se você invocar o Senhor hoje com sinceridade no seu coração, Ele vai entrar na sua vida. Para uns ele é só um mito, uma figura histórica. Mas para alguns ele é o conselheiro. Para uns é aquela pessoa no colo de quem a gente quer deitar, aquela pessoa com quem a gente quer gastar tempo. Amém? O que é Jesus para você hoje? Diga assim: Ele é o meu conselheiro. Ele está disponível para mim. Mas conselheiro também fala daquele que responde às perguntas que nós temos e que não podem ser respondidas. E todo tipo de gente chegou perto de Jesus com perguntas. Nicodemos, um homem religioso da sua época, chefe do sinédrio, procurou Jesus de noite, dizendo: como é que eu posso fazer para ter vida eterna? Um homem religioso com dúvidas sobre a salvação e o novo nascimento. Outros chegaram perto dele, críticos, religiosos, adversários, e na verdade lançaram perguntas para lançá-lo ao erro, para jogá-lo ao erro. E para todos eles Jesus tinha uma resposta. Não a resposta do revanchismo, não a resposta do repúdio, não a resposta da raiva, mas a resposta da parte de Deus. E eu quero te dizer hoje, querido, Jesus tem respostas para a sua vida. Muitos são os filósofos, muitos são os sábios desse mundo, mas nenhum deles pode responder às perguntas do seu âmago, da sua alma. Só Jesus. Jesus também respondeu aos discípulos. Respondeu perguntas do tempo e da eternidade, do agora e do depois. Qual é a sua pergunta para Jesus? Você entrou aqui com algumas dúvidas, com algumas perguntas? Ele está aqui em espírito, em verdade. Toda vez que alguém fecha os olhos e abre o coração, pode entrar em contato direto com Ele. Muitas vezes na minha vida, eu perguntei coisas que ninguém podia entender. Algumas vezes nem balbuciei uma palavra. Mas a Bíblia diz que antes que uma palavra saia da nossa boca,
Ele já conhece o nosso coração. Diga assim: Jesus, tu és o meu maravilhoso conselheiro. Mas ele é mais do que isso. O seu nome será Deus forte. Paradoxal, né? Ele é um menino, mas ele é Deus forte. O menino é a figura mais exacerbada da criatura. O Deus forte é o Criador. Só Ele mesmo para viver essa dicotomia, essa realidade aparentemente paradoxal, mas como toda dialética, encontra uma síntese perfeita na pessoa de Jesus. Como menino, Ele entendeu as nossas fraquezas, as nossas ansiedades, as nossas lutas e as nossas tentações. Mas como Deus forte, Ele é o braço que nos ajuda. Ele é o braço que nos salva. Ele é aquele que nos arranca da lama e nos coloca no lugar seguro. Amém? Davi entendia isso. Por isso ele podia dizer: para onde elevo os meus olhos? Para os montes. Lá vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Diga para a pessoa do teu lado: Jesus é o meu Deus forte. E para você, o que Ele é? Quando Isaías usa essa expressão Deus forte, ele usa a palavra El, a mesma palavra que se refere a Elohim, o Deus que criou todas as coisas. E essa é uma discussão interessantíssima, porque muitos judeus dizem que o Messias não poderia ser Deus, porque o Messias seria homem. Mas quando você vê Isaías, você vê claramente as duas naturezas na mesma pessoa. Ele é humano e ao mesmo tempo divino. E não é que ele seja parte de uma coisa e parte de outra, porque senão ele seria um semideus ou um super-homem. Não. A teologia chama isso de natureza hipostática, uma natureza dupla. A essência de Deus e de homem na mesma pessoa. Como homem, ele entende as nossas fraquezas, mas como Deus, ele pode nos ajudar em todas as circunstâncias. Amém, queridos? Aplauda o Senhor. Ele merece toda a nossa honra. O seu nome será Deus forte. O mundo precisa disso, queridos. O mundo não precisa de religião. Religião é igual ao time de futebol, cada um tem o seu. É igual ao partido político. As pessoas discutem e são insanas, porque parece que estão lutando por uma coisa que não é a mesma. Vai dizer para o corintiano que o Palmeiras é melhor para o Corinthians, ele vai morrer dizendo que não. O mundo não precisa de uma religião. O mundo precisa conhecer o Salvador. O mundo precisa de Jesus. E você é o portador dessa mensagem. E a pregação do Evangelho não deve ser uma pregação tacanha, chata, teológica, hermética. A pregação do Evangelho é a vida. Os discípulos que viram o Cristo ressurreto saíram e transformaram o mundo por causa da convicção que eles tinham que o Cristo a quem serviam era o próprio Deus encarnado. Diga assim: o meu Jesus é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte e é Pai da eternidade. Mais uma vez um paradoxo. Alguém que nasce e que está acima da dimensão do tempo. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o tempo é uma das dimensões do universo. Einstein, na teoria da relatividade, ele explicou muito bem isso. Se você altera o espaço e o tempo e a velocidade, se você altera a velocidade e o espaço, você muda o tempo. O tempo é relativo, porque depende dessas outras vertentes. Deus criou o tempo como uma vertente. Mas como Ele poderia efetivamente entender aquilo que nós sentimos? Então o nosso Jesus
Ele entrou no tempo, ele se submeteu ao tempo, de maneira que ele pudesse fazer com que nós que somos temporais nos tornássemos eternos. Amém? Em algum momento ele escolheu se esvaziar, lá na eternidade. Mas quando chegou a hora, que a Bíblia chama de plenitude dos tempos, o próprio Criador se tornou criatura. O próprio Deus se tornou homem. O Pai da eternidade se tornou o menino que nos nasceu, o filho que nos deu. Mas Ele é o Pai da eternidade. Isto significa que Ele conhece o teu passado, Ele controla o presente e é Senhor do seu futuro. Amém? Talvez você esteja ansioso com o futuro, talvez você esteja com medo de 2016, mas eu quero te dizer, não temas. Não temas, como disse o anjo Gabriel, porque o Senhor é Senhor do tempo, Ele é Senhor do tempo, Ele é o Pai da eternidade. Amém, queridos? Que maravilhoso! Isso significa que Deus, aliás, o nome de Yahweh, o nome do Deus a quem servimos, na tradução hebraica, poderia ser traduzido: eu sou o que sou, eu sou o que fui, eu sou o que serei. Eu era o que serei, eu era o que sou, eu era o que era, eu serei o que serei. Isso é eternidade. Até o dia da sua morte Ele já conhece. E sabe o que é melhor? Ele estará com você lá. Você não terá que passar por este cruzamento, por esta fronteira, sozinho. Ele vai estar com você. Quem é o Jesus a quem o mundo celebra? Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, e Ele é príncipe da paz. Mas o que é paz? Para muitos, paz é só ausência de turbulência, ausência de guerra. Mas na palavra de Deus, na língua hebraica, paz é mais do que isso. Shalom, diga shalom. Shalom aleichem, fala shalom aleichem. Paz seja com vocês. É assim que o judeu se cumprimentava naquela época. Hoje é só shalom. Shalom hoje significa oi, significa tchau. Mas essa raiz significa muito mais do que isso. Uma pessoa íntegra, uma pessoa plena, é uma pessoa shalom. Mesma raiz. Porque a paz que Cristo dá é uma paz que gera plenitude. Talvez você tenha entrado com um vazio na tua alma. Talvez você tenha entrado aflito, debaixo de guerra, debaixo de temores. Mas eu quero te dizer que Jesus tem paz para preencher os seus vazios, para dirimir as dúvidas, para destruir os medos e para plenificar a sua alma. Quantos querem viver esta plenitude que só Ele dá? Nada neste mundo pode preencher os vazios da alma humana. Na juventude, a gente pensa que o que vai nos tornar plenos é o amor, é a paixão, é o sexo. Depois a gente cresce um pouco mais e as pessoas começam a buscar a plenitude através da vida profissional, através do dinheiro, através das conquistas. Nada disso vai te tornar pleno. Quando vêm as perdas da vida, as tribulações, as dores, você percebe que tudo isso é nada, se você não tem uma âncora na sua vida que só Jesus pode dar. Por isso que Ele dizia: paz seja convosco, não vou-la dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo é circunstancial, é intelectual. É a paz que necessita de uma conta bancária positiva, de uma perspectiva, de um prognóstico positivo, seja econômico, seja de saúde. Mas a paz que Jesus dá
ela está acima de todas as coisas. A Bíblia diz: e a paz que excede o entendimento, a paz de Deus que excede o entendimento, guardará os vossos corações. Amém? Diga para a pessoa ao teu lado: o príncipe da paz é aquele que tem condições de terminar com a sua alma turbulenta e trazer a tranquilidade e a plenitude. Aleluia. Mas a paz de Cristo, irmãos, ela na verdade ela tem um vetor positivo em 3 direções opostas. A primeira direção é a paz com Deus. Romanos 5:1 diz: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Quantos aqui já são maduros a ponto de entender que vocês são pecadores? Na Bíblia, pecado, ratá, literalmente significa errar o alvo. Pecado na Bíblia é isso. Se alguém te perguntar o que é pecado, diga: pecado é errar o alvo. Significa você sair da rota para a qual você foi criado. É simples assim. E todos nós erramos. Erramos voluntariamente, erramos porque somos falhos, erramos porque tivemos uma criação inadequada, erramos porque as circunstâncias nos levam a isso, erramos porque Satanás é o tentador. Mas o fato é que nós somos pecadores e Deus é santo. Mas a Bíblia diz que somos justificados mediante a fé em Cristo. Temos paz com Deus. Se você um dia entregou a vida a Jesus, os seus pecados estão perdoados. A Bíblia diz que Ele olha para você e não vê os seus pecados, Ele vê o sangue do seu Filho Jesus. A Bíblia diz que Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar e deles não se lembra mais. Como é que pode um Deus que sabe tudo se esquecer? Esta é a força do príncipe da paz, porque ele se interpôs a Deus e a nós. Ele fez uma barreira. Antes o que nos separava de Deus eram os pecados. A Bíblia diz: porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas quando Jesus Cristo morre naquela cruz e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, a partir daquele momento, quem se interpõe a nós e a Deus é o sangue de Jesus. E quando Deus olha para você, Ele não vê os seus pecados, mas vê o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Amém, queridos? Então, em primeiro lugar, é a paz com Deus. Mas a paz de Cristo também é a paz de Deus nas nossas vidas. A primeira fala de um vetor daqui para lá, vertical, dos homens que estão no abismo para o Deus que habita nas alturas. Mas a segunda paz, a paz de Deus, é a paz de Filipenses, capítulo 4, versos 5 a 8, que diz o seguinte: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Diga assim: o príncipe da paz me transfere a paz de Deus, que guarda o meu coração e a minha mente. Sabe o que significa isso? Significa que Deus coloca de fato um anjo, impedindo que os temores lançados, as acusações, as derrotas, o prognóstico terrível do maligno, da vida, da história da vida, porque a vida não é justa sempre,
Nem sempre os bons prevalecem. E na maioria das vezes os maus se dão bem por algum tempo. Mas quem tem o príncipe da paz, a paz de Deus guardará os corações. E eu quero declarar na sua vida, querido, se você tem o príncipe da paz, ele guardará a sua vida. A sua vida não depende dos economistas, dos políticos, de quem vai ganhar essa eleição. Ainda que nós tenhamos responsabilidade cívica, quem tem respostas para o Brasil não são os homens, mas é o Senhor. Amém? Levante a mão para o céu e diga: Senhor, eu te agradeço, porque da minha vida o Senhor cuida. Eu não sei o que vai acontecer com o Brasil, mas da minha vida o Senhor cuida. Por isso eu recebo agora a paz de Deus, que excede todo entendimento. Amém, querido? Você pode jubilar na presença de Deus? Isso não quer dizer que você se torna um cristão e você assassina o teu intelecto. Eu não estou dizendo que você tem que emburrecer, tem que ficar doido, tem que ser um radical. Não, agora estou em outra, estou tomando o santo daime. Não, não é isso. A paz de Cristo, querido, ela perpassa o intelecto, mas ela vai além do intelecto. A fé cristã é absolutamente crível e explicável. Só que chega a um nível de profundidade que, se você não tiver o Espírito Santo, você jamais entenderá. Por isso que você pode chegar para uma pessoa e dizer: como é que você explica? Eu não sei explicar, mas eu sei o que eu creio e o que eu vivo. E é essa paz que Ele oferece a você hoje. Não a paz que o mundo dá, não a paz da conta bancária recheada, da empresa que está vivendo momentos de bonança, mas a paz no meio da tribulação, a paz na hora da morte, a paz na enfermidade, a paz na injustiça. Tudo isso você pode ter através de Cristo. Mas o príncipe da paz, ele tem um outro vetor. O primeiro é vertical. O segundo você introjeta na sua vida, porque é de você para você mesmo. É dele para a sua mente, da sua mente para o seu coração. Mas o terceiro é a paz na terra aos homens de boa vontade. Deus não te chamou para ser brigão. Deus te chamou para ser pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Amém, queridos? Eu não consigo entender alguém acreditar num Deus que manda matar os diferentes, que manda matar um indivíduo simplesmente porque crê diferente dele. Esses ritos, essas normas colocadas pelos homens mais separam do que unem. Jesus veio para nos reconciliar. E ser cristão significa saber amar o outro, mesmo que ele creia diferente. Sim ou não? Você é capaz de amar um budista? Você é capaz de amar um umbandista? Você é capaz de amar um ateu? Deus quer que nós amemos a humanidade, porque nisto sereis conhecidos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Foi isso que o anjo Gabriel anunciou. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Isso significa que, para isso ser operacionalizado na tua vida, você precisa ter boa vontade. Como tudo na vida, só existe paz quando você aprende a negociar. Quando você aprende a ceder. Quando você aprende
que o seu relacionamento com o teu próximo é mais importante do que as ofensas que ele te fez. Jesus nos ensinou. E a gente pode viver assim. Amém? Quantos aqui já sentiram uma paz assim? Querido, quando você sente essa paz, você dorme em paz. Uma pessoa em paz, ela não tem ressentimento, ela não tem raiva, ela está imune ao que o outro pode fazer. Ainda que Jesus viveu assim. Ele viveu as piores injustiças, as piores traições. E no entanto, na hora da cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o Jesus da Bíblia, que tem poder para salvar, que tem vontade de se apequenar para nos engrandecer, que se limita no tempo para nos deslimitar na eternidade, que se torna homem, filho dos homens, para que nós nos tornássemos filhos de Deus, que fez a reconciliação a custo da sua morte. E agora, meus queridos, você e eu, para sermos cristãos notados, temos que eliminar da nossa vida toda a guerra interior. Os grandes males da humanidade, as guerras, acontecem muito mais por crises interiores explicitadas do que propriamente por motivos objetivos para gerarem guerra. Então quero dizer para você que essa paz Jesus tem para você agora. Paz de você com Deus, a paz com Deus. A paz de Deus que domina e dirige a sua vida. E a paz entre os homens. Quantos aqui têm boa vontade? Quantos aqui hoje querem dizer: Jesus, eu quero ser uma testemunha de que o Senhor é um Deus vivo, que a minha vida, mais do que o meu discurso, mais do que as minhas palavras, que a minha vida revele o teu poder.